Olá pessoal, tudo bem? Então, para a gente dar mais uma sequência à nossa disciplina de gestão de custos, hoje a gente vai falar sobre estratégias de precificação. Então, pessoal, especificamente a precificação aqui na nossa disciplina, ele vai se tratar sobre baseando-se em análise do nosso balanço e nos nossos conceitos que a gente já viu até agora. Então, pessoal, se vocês ainda têm alguma dificuldade, não conseguem ter um domínio completo sobre os conceitos ou sobre algumas nomenclaturas que a gente já tem utilizado, então eu vou aconselhar vocês a retornarem em alguns dos vídeos que a gente já viu. Vou colocar provavelmente uma lista, ou se vocês quiserem seguir a lista de vídeos que eu já enviei para vocês, ou a lista que está aqui disponível no meu canal no YouTube. Então, vejam, acompanham, e se vocês ainda tiverem dúvidas, eu fico à disposição para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida pessoalmente comigo. Daqui para frente, então, pessoal, a nossa análise sobre preços e estratégias de precificação, ela vai ter os fundamentos no que a gente já viu sobre contabilidade de custos. Eu vou colocar uma ressalva importante, porque precificação, a gente vai ter análises e formas de precificação em diversos pontos em administração de empresas. Então, a minha disciplina, especificamente, ela vai ser fundamentada no que a gente já viu sobre gastos e nomenclatura de gastos. A partir daí, a gente vai ter série de análises, podem ser feitas em disciplinas como marketing, em outras disciplinas. Então, precificação aqui, ela vai ter um fundamento objetivo e claro com base nos nossos gastos. Mas economicamente, o mercado que a empresa está situada, esse preço é inviável. Então, pratica-se de uma outra maneira a precificação. Então, pessoal, para essa disciplina, a gente só vai ter uma noção de como é que as empresas elas podem precificar os teus produtos. Mas é sempre bom ter uma cautela. Essa disciplina ela vai tratar com base em cálculos bem fundamentados. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como é que a gente faz o cálculo, também. Eu vou colocar alguns exercícios depois e a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos dar sequência e começar com a importância da gente analisar precificação dos produtos com base em análises contábeis. Então, primeiro, a gente está falando que o preço praticado pelas empresas nos teus produtos é justamente uma cobertura sobre todos os gastos realizados pela empresa para a manufatura dos teus produtos ou para a prestação dos teus serviços. Então, preço vai ser justamente o que o consumidor vai pagar sobre o que a empresa recebe em troca da venda desses produtos. Então, a empresa vende os teus produtos com o intuito de justamente financiar as tuas operações. Sabendo, então, disso, é importante e é crucial a empresa saber como que ela está precificando os teus produtos, porque justamente ela vai estar auxiliando a empresa a conhecer fontes de rentabilidade, onde ela está tendo melhora nos seus pontos de competitividade, ajuda no próprio crescimento do negócio e também vai auxiliar no retorno do capital investido pelos sócios. Nesses pontos, a gente tem uma significância bem interessante, porque com o preço do produto, ou sabendo como se precifica os teus produtos, a empresa ela consegue tomar decisões estratégicas importantes. Além disso, a gente também tem que levar em consideração que o mercado pode estar influenciando a precificação. Então, como a gente já mencionou, existem outras esferas, além de simplesmente saber o cálculo de como precificar os seus produtos. O próprio mercado pode auxiliar na precificação dos seus produtos. Se a gente seguir, então, pessoal, uma orientação voltada para o marketing vai dizer dentro do teu composto que existe um dos P's de marketing, que a gente chama entre produto, preço, praça e promoção, existe um deles específico para preço. Então,
conhecendo muito bem como a empresa precifica os teus produtos, é fácil e auxilia ela a melhorar as tuas propostas de descontos ou prazo, melhora nos prazos de pagamentos e outros demais fatores que envolvem a promoção dos teus produtos. Então, a empresa ela consegue fazer de alguma maneira, ela consegue ter uma noção de promover o teu negócio pelas estratégias em preço, tá bom? Então, aqui é só um auxílio que a contabilidade de custos vai dar para precificar os teus produtos. Se a gente tiver que retornar aos nossos conceitos principais sobre a contabilidade de custos, um deles que eu gostaria de destacar é o que a gente chama de margem de contribuição. A margem de contribuição eu já mencionei para vocês quando a gente falava sobre custeio variável. Se vocês quiserem, inclusive, eu tenho uma aula específica sobre custeio variável, que vocês já devem ter visto, mas quem ainda não viu e tiver alguma dúvida, pode retornar na playlist que a gente tem sobre custeio variável. Dentro, então, do que a gente mencionou sobre custeio variável, a margem de contribuição era justamente o que sobrava, o que restava quando a empresa descontava do preço de venda todos os custos e despesas variáveis. Ah, mas professor, por que eu vou descontar tudo que for variável? Como a gente já mencionou anteriormente, descontar o que for variável aos teus produtos, então é como se a gente estivesse descontando todas as características ou os gastos inerentes aos produtos somente. O que for auxiliar aos produtos, a gente não desconta quando a gente faz esse cálculo com outros gastos não variáveis. Então, ao encontrar a margem de contribuição, a gente consegue então entender quanto que resta ou qual que foi o desempenho dos produtos ao descontar tudo que é específico sobre específico e unicamente ao produto. Então, de alguma maneira eu consigo tomar decisões estratégicas ao saber sobre o desempenho de cada um deles, certo? O que sobra então dessa margem de contribuição é justamente o que a empresa ela precisa ter para cobrir os outros demais gastos não variáveis. Então, por exemplo, eu vou ter despesas fixas e vou ter custos fixos que de alguma maneira eles não estão sendo calculados quando a gente encontra a margem de contribuição. Esses gastos fixos, então, eles são referentes às atividades da empresa e são gastos que não pertencem aos produtos em si, certo? Então, margem de contribuição tem uma significância importante quando a gente fala sobre precificação e a gente vai mencionar daqui para frente. Se a gente colocou a fórmula de margem de contribuição com base no preço, então, se a gente quiser saber simplesmente o preço de venda, é só a gente isolar a variável, passar o que está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, vai ser o preço de venda, vai ser igual a margem de contribuição, mais os custos e despesas variáveis. Por que isso é importante? Porque imagina no seguinte exemplo. Uma empresa, então, ela tem um preço de venda de R$ 45 para o teu produto, ela tem os custos variáveis na ordem de R$ 11,00 de mão de obra, R$ 5,00 de matéria-prima, R$ 3,00 de custos indiretos e comissão de vendas, que são despesas variáveis, na ordem de R$ 2,00 por unidade. Se eu quero saber, então, qual que é a margem de contribuição desse meu produto, então, a margem de contribuição é o preço de venda menos os custos e as despesas variáveis. Então, todos os custos variáveis totalizam R$ 19,00. Se eu descontar 19 do meu preço de venda, mais descontar também as despesas variáveis de R$ 2,00, então eu vou achar uma margem de contribuição desse produto na casa de R$ 24,00. Então, esse produto ele possui uma margem de contribuição que precisa compensar os demais gastos fixos, caso a empresa queira ter uma rentabilidade significativa no para cada produto. Depois, se eu estou querendo então saber o preço de venda, então o preço de venda, colocando ele em relevância naquela nossa fórmula que eu já mencionei, então o preço de venda vai ser igual a margem de contribuição mais os custos variáveis. Então,
Nesse exercício, eu estou dizendo que a margem de contribuição ela é 30% do meu preço de venda. Então, os meus custos variáveis eles vão totalizar R$20. Ignorem essa comissão de venda aqui, então eles vão somar R$20. 9 mais 6 mais 2 mais 3, R$20 de custos variáveis, junto com a minha despesa, com a minha comissão de venda. Então, tudo que for variável totaliza R$20. Substituindo na fórmula, eu tenho que então o meu preço de venda vai ser igual à margem, que é 30% do PV, do meu preço de venda, mais os R$20, que são todos os custos e despesas variáveis. Isolando, então, a variável PV, passa para o outro lado subtraindo, então vai ficar 0,7 PV é igual a 20 de custos variáveis, então meu PV é igual a 28,57. Aqui, então, eu já acho o meu preço de venda com base nessas características. Daqui para frente, então, pessoal, a gente vai mencionar algumas técnicas específicas de precificação. Aqui para cima, então, foram os nossos principais conceitos. Daqui para baixo, a gente vai ter já uma análise de como é que a gente consegue precificar com base nessas características que a gente já mencionou em algumas delas. A primeira técnica que a gente vai mencionar, pessoal, é a que a gente vai chamar de markup. A precificação markup, então, pessoal, é como se a gente estivesse demarcando, com base nos todos os nossos gastos, o que a gente vai querer, qual que é o fator que a gente vai querer encontrar para multiplicar ou dividir pelos nossos custos unitários para achar, então, o nosso preço final. Então, o markup ele é um método que se baseia justamente nos custos de cada um dos produtos e ele tem como objetivo cobrir todas as despesas e o lucro desejado pela empresa. Por que a gente faz isso? Então, com base no que a gente já viu, tudo que for a margem de contribuição, ela precisa de alguma maneira cobrir os demais gastos da empresa, entre elas todas as despesas e todo o interesse que os sócios possuem. Então, a empresa ela tem como intuito descontar do preço total final, ela vai descontar um percentual desse preço ou da receita que for relativo a despesas variáveis, a despesas fixas e à intenção de lucro dos sócios. Por que a gente vai fazer isso? Observem o seguinte exemplo. Digamos que uma empresa ela tenha como despesas variáveis 15% do teu resultado são despesas variáveis. Despesas fixas na ordem de 20%. E a empresa ela tem como intenção de lucro 25%. Então, substituindo na fórmula que a gente já viu, vai ficar 100% dividido por 100% menos o somatório de todos as despesas variáveis, despesas fixas e intenção de lucro de 25%. Então, a gente vai ter um markup, aqui nesse caso, um markup divisor de 40%, sendo dividido pelo 100, a gente vai então achar um markup multiplicador de 2,5. O que quer dizer, então? Que eu achei um coeficiente que, ao ser multiplicado pelo nosso custo unitário, a gente vai fazer a cobertura de todos esses gastos no que for variável ao produto. Então, o nosso custo unitário de R$70, digamos, se eu multiplicar pelo markup de 2,5, eu teria então que precificar o meu produto em R$175, certo? Então, dessa maneira, precificando dessa forma, eu cubro todos os custos unitários, mais demais gastos e a ideia de lucro pretendido dos sócios e, de alguma maneira, então, a empresa ela consegue o teu resultado. Pessoal, daqui para frente, então, eu vou dar um pulinho no Excel para a gente dar uma sequência em alguns exemplos. Então, eu retorno aqui, pessoal, para a gente ter uma noção de alguns exercícios, de alguns exemplos de markup. Então, imaginem a seguinte condição. Então, a empresa ela tem os seguintes gastos. Custos variáveis, que totalizam
R$ 20, entre eles mão de obra, matéria-prima, custos indiretos de fabricação, despesas variáveis de 10%, despesas fixas de 5% e a intenção de lucro de 20%. Nesse caso, então, se eu quiser achar quais vão ser os meus multiplicadores sobre os meus custos para encontrar o preço final, eu preciso, então, fazer o seguinte cálculo. Então, lembra a nossa fórmula de markup? Vai ser a divisão de 100%, ou nesse caso eu utilizei 1 porque eu estou utilizando os percentuais na forma decimal. Então, vai ser 1 dividido por 1 menos o somatório de tudo que foi variável. Nesse caso, despesas variáveis, não só despesas variáveis, desculpa. Então, despesas variáveis, despesas fixas e lucro. Então, o somatório deles, descontado sobre 1, depois sendo dividido por 1, eu vou achar então o meu markup multiplicador de 1,53846. Certo? Então, esse é o meu markup multiplicador. Por que eu chamo ele de markup multiplicador? Porque se eu multiplicar esse meu markup pelos meus custos unitários, eu vou achar o meu preço de venda. Então, esses aqui são os meus custos unitários. Eu tenho R$ 20 que eles são específicos para cada um dos produtos. Se eu multiplicar por 1,53, eu tenho que achar, então, um valor ou um preço de R$ 30,77. Então, se eu já achei com base na multiplicação, reparem o seguinte. Esse valor, ele também pode ser considerado um percentual quando eu faço a divisão de 1 ou 100% dividido por esse markup multiplicador. Então, eu sei então que o meu markup divisor vai ser de 65%. O que eu faço com esse 65%? Então, se eu dividir os meus custos unitários por esse markup de 65%, eu tenho que achar o mesmo preço de R$ 30,77. Então é a mesma coisa, só que um eu chamo de markup multiplicador e o outro eu chamo de markup divisor. O markup divisor, pessoal, ele sempre vai ser um percentual. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, então, é só para a gente achar o preço de venda, mas antes a gente tem que achar o nosso markup, tanto o markup divisor como o multiplicador. Nesse ponto, não faz nenhuma diferença. No nosso, então, se a gente quiser achar um markup divisor, a gente vai pegar, então, todos os percentuais, subtrair do preço de venda. O que a gente tem aqui? Então, a gente tem algumas despesas variáveis de ICMS, PIS, COFINS e comissões, algumas despesas fixas e margem de lucro de 5%. Então, se eu subtrair do meu preço de venda, que corresponde a 100%, tudo que for despesa variável fixa ou margem de lucro, a gente deve achar, então, um markup divisor de 52,75%. Então, achando esse 52 e 75, a gente também acha o markup multiplicador. Então, se eu fizer 1 dividido pelo meu markup divisor, eu vou achar, então, o meu markup multiplicador de 1,8957. Do que a gente já viu, pegando um desses dois e achando com base nos nossos custos por unidade, a gente consegue achar o nosso preço de venda. Então, nesse caso, se eu multiplicar pelo meu markup multiplicador, 8, que é o custo por unidade, vezes 1,8957, eu tenho que achar, então, o meu preço de venda de R$ 15,17. Eu acabei de encontrar, então, que, no mínimo, eu tenho que vender esse produto a R$ 15,17 para cumprir com esses gastos e essa intenção de margem de lucro, certo? Exemplo 3. Exemplo 3, ele quer saber, então, qual que deve ser o markup para incorporar esses tributos e qual que deve ser o preço de venda incorporando todos os tributos. Aqui a gente tem algumas características interessantes, eu vou entrar em detalhe agora. Por exemplo, pessoal, aqui a gente está falando sobre alguns tributos que eles são cobrados sobre quando existe a venda desses produtos, e a gente também tem um tributo que ele vai ser incorporado ao preço final desse nosso produto,
desses nossos custos. Então, se o exercício está querendo saber qual que deve ser o markup para incorporar os tributos sobre venda, que são esses três, que eu já totalizei aqui de 27 e 25, o nosso markup divisor, então, vai ficar da seguinte maneira. O nosso markup multiplicador. Deixa eu passar para ele para a gente ter também uma noção. Nosso markup multiplicador, então, vai ser 1 dividido por 1 menos a soma de todos os percentuais. A gente vai achar, então, o nosso markup multiplicador de 1,37457. Mesma coisa, se eu dividir esse markup multiplicador por... Na verdade, 1 dividido pelo markup multiplicador, eu acho, então, meu markup divisor de 72,75. Isso. Então, se eu pegar o meu custo unitário... Bom, acho que nesse ponto, aqui ele só queria saber o markup. Então, chega de preço. Se eu estou querendo, então, saber qual deve ser o meu preço de venda, pessoal, reparem o seguinte. O meu preço de venda, claro, vai ser com base no que a gente já viu dos markups, seja ele divisor ou multiplicador, e a gente vai ter que levar em consideração também que eu preciso compensar a minha taxa, ou meu tributo de IPI, para conseguir achar o meu preço final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incorporar ao meu preço... acho que aqui, isso. Eu vou incorporar ao preço que eu teria ao utilizar o markup anterior aqui de 274,94. Então, levando em consideração que eu tenho custos de 200 e eu vou compensar então esses totais de 27 e 25, eu vou achar então meu preço de 274,91. Se eu quiser então compensar esse tributo de IPI, eu simplesmente vou acrescentar esses 5% ao meu preço final. Então, eu vou acrescentar 100% mais esses 5%, multiplicado por esse preço de 274. Eu tenho que achar, então, o meu preço de venda de, no mínimo, 288,66. Certo? Dessa maneira, eu consigo cobrir todos os tributos de uma forma correta. Exemplo 4. O exemplo 4, a gente já tem algumas denominações mais interessantes. Por exemplo, imagine o seguinte, os meus custos unitários, eles são correspondentes ao somatório do que a gente já tem de variável entre matéria-prima, mão de obra e alguns custos indiretos. Então, se eu totalizar os dois entre matéria-prima, mão de obra e custos indiretos, eu vou achar custos totais de R$1.000. Então, aqui a gente deixa um ponto inicial e depois começa a analisar os demais gastos variáveis e fixos, inclusive o nosso lucro desejado. Dessa maneira, a gente já consegue ter uma ideia sobre o markup. Então, tributos totalizam 27 e 25, comissão 7%, despesas fixas de 10% e o lucro de 15%. Para achar o nosso markup, então, o markup divisor vai ser a subtração do somatório de todos os nossos... de todos esses gastos que a gente já demonstrou anteriormente. Então, 100%, que seria o nosso preço de venda, subtraindo todos esses gastos e o lucro desejado, a gente acha o nosso markup divisor de... aí eu já sei que é percentual, mas de 40,75%. Se eu dividir 1 por esse markup divisor, eu vou achar meu markup multiplicador de 2,45. Então, encontrando com base nesses meus custos unitários, multiplicando ou dividindo pelo markup, a gente deve achar então um preço de venda de R$ 2.453,99. Certo? Esse deve ser o preço mínimo que a empresa deve ter para conseguir algum lucro nos seus aparelhos tecnológicos. Exemplo 5. Exemplo 5, então, a gente tem a seguinte proposta. Essa empresa, ela quer uma margem nos seus produtos de 10%, ela tem custos variáveis totais de R$ 540 por unidade e ela tem algumas taxas associadas ao preço de 40%.
Então, se ele quer saber qual vai ser o preço de venda, a gente acha o nosso markup. Na técnica de markup, a gente vai ter então, a possibilidade de fazer o seguinte. Do preço total, que vai ser o 100%, eu vou subtrair as taxas de 40%, a margem de 10%, então eu vou achar o meu markup divisor de 50%. Se eu dividir 1 por 100%, eu vou achar então meu markup multiplicador de 2. Se eu quero achar o meu preço de venda, então custos de 540 dividido pelo meu markup divisor de 50%, eu acho então o meu preço de venda de R$ 1.000,80, certo? Então, a gente só trabalhou com as taxas que a gente já tinha, achou o markup, fez o cálculo pelos custos, acha o preço de venda. Então, a gente achou a taxa de marcação e o preço praticado, certo? Exercício 6. Exercício 6, então, menciona uma empresa de bicicletas que comercializa produtos nacionais e importados. Ela tem a intenção de praticar margens diferentes para cada um deles, claro, de acordo com a estratégia que eles possuem para cada um dos produtos, mas 25% para produtos nacionais e 40% para produtos importados. Além disso, ela tem alguns gastos indiretos no total de 30% das vendas. Se ele quer saber, então, o markup, o que a gente tem que fazer? O markup multiplicador, então, vai ser... Eu tenho que levar em consideração que, então, vai ser 1 dividido por 1 menos para produtos nacionais a margem de 25%, levando em consideração que possuem gastos indiretos de 30% da receita. Então, 25 mais 30%, realizando o cálculo, eu vou então achar que o meu markup multiplicador para produtos nacionais vai ser de 2,22 em dízima periódica. Para produtos importados, então vai ser 1 menos o somatório de 40% de margem, mais 30% de gastos indiretos. Então eu vou achar que o meu markup para produtos importados tem que ser de 3,33, certo? Para markup divisor, eu só vou fazer a divisão. 1 dividido por 2,22 é 45. 1 dividido por 3,33 é 30%. O meu preço, então, pessoal, aqui eu preciso levar em consideração o custo unitário. Lembra que a gente tem feito todos os outros exercícios com base no custo unitário? Então, aqui o meu exercício está dizendo que o meu custo unitário ele foi acrescido 30% de frete e 60% de... precisa ser acrescido 30% de frete para produtos nacionais e 60% de frete para produtos importados. Nesse caso, então, do valor unitário de 180 e 230, eu vou acrescentar 30% e 60% respectivamente. Então é aqui que eu faço. 180, que é o preço de produtos nacionais, vezes 1,3, que seria já acrescentando os 30%. Então, eu vou multiplicar o meu markup para achar o meu preço final de produtos nacionais de 520. Eu preciso, então, vender produtos nacionais ao preço mínimo de R$ 520. Produtos importados, então, eu vou acrescentar os 60% ao meu custo de 230 e depois multiplicar pelo meu markup de 3,33, que eu vou achar, então, o meu preço de R$ 1.226,67. Então, é assim que a gente responde esse exercício com relação ao markup e aos preços praticados. Por fim, pessoal, exercício 7. O exercício 7, então, vai pedir duas coisas. O markup multiplicador, aqui a gente colocou os dois, com um lucro de 10% no preço de venda e ele quer saber o preço de venda com a intenção de ter um lucro de 20%. Então, nesse caso, quais são as principais características que a gente tem que se atentar? No markup multiplicador, então, a gente vai fazer 1 dividido por todas as despesas variáveis, despesas fixas e a margem pretendida. Nesse caso, a empresa, então, ela tinha como despesas de venda 4%, despesas comerciais de 12%, PIS e COFINS e ICMS.
acrescido a isso, ela tinha também a margem de 10%. Fazendo isso, continuando na fórmula que a gente já fez algumas vezes, a gente vai achar então o nosso markup multiplicador de 1,87 aproximadamente. Levando em consideração, pessoal, que a gente vai utilizar todos os valores, a gente não utiliza ele aproximado. Então, vamos deixar aqui todos os valores. O markup divisor, então, vai ser 1 dividido pelo markup multiplicador. A gente vai achar, então, um markup divisor de 53,35 para achar o nosso preço final. Como aqui ele está querendo só o markup multiplicador, a gente resolve o exercício assim. Depois, se ele quer saber, então, qual vai ser o preço de venda, com base nisso, a gente primeiro, pessoal, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Qual vai ser o meu markup nessa condição? Então, ao que a gente já fez aqui, a gente vai acrescentar, então, ou vai retirar esses 10% e acrescentar, então, uma ideia de 20%. Realizando o cálculo, então, a gente vai achar o nosso markup multiplicador de 2,31. Antes de chegar na resposta final, pessoal, reparem o seguinte. O valor pago pela matéria-prima, ele então tem uma inclusão de 12% de ICMS. Então, nesse caso, ele não pode ser considerado o nosso custo unitário antes dos tributos. Então, nesse caso, se eu quiser reaver esses 12%, eu vou precisar então retirá-los para depois fazer a sua precificação. Então, nesse caso, eu vou retirar 12% de 2.100. Então, 2.100 vezes 1 menos 12%, eu vou achar então que o meu custo unitário vai ser de 1.848. E o meu preço de venda, então, vai ser justamente 2,31 vezes 1.848. Nesse caso, então, eu vou achar então um preço de venda de R$ 4.262,98. Certo? Então, aqui seria o nosso preço de venda, compensando todos os tributos já mencionados. Certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui com relação aos exercícios de markup. Depois, os próximos vídeos e as próximas aulas vão ser com relação a demais técnicas de precificação, mas por enquanto a gente fica com os conceitos que a gente já mencionou e as técnicas de precificação com base no conceito de markup. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse vídeo, pessoal, coloquem dúvidas nos comentários ou entrem em contato comigo da melhor forma possível que vocês acharem melhor. E é isso. Então eu fico por aqui, pessoal. Um abraço para todos.